Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios. Estamos a terminar, já na reta final, o nosso módulo de direito notarial e registral. Nós já vimos as disposições pertinentes ao Código de Normas do Estado de Santa Catarina, resolvendo 6 blocos de exercícios, cujo conteúdo é o Código de Normas do Estado de Santa Catarina. Fizemos 2 aulas, não, na verdade fizemos 3 aulas, cujo objeto foram as disposições da Lei 8935, e hoje e amanhã nós vamos tratar da 9492, do nosso tabelionato de protesto. Então, nós temos ali que ler a 8935 e, concomitante, nós também vamos tratar, assim, após a leitura da lei, nós vamos para as disposições da 9492. Então, eu vou pedir aí que os senhores tenham em mãos o bloco de exercícios número 1, que eu lhes enviei, e que nós vamos vencê-lo hoje. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Um fazendeiro, eu selecionei exercícios, tanto das 4 principais, Consulplan, IESES, FGV e VUNESP. Vamos lá. Então, tenho em mãos o bloco de exercícios que eu lhes enviei e também as disposições da 9492. Vamos lá. Um fazendeiro da cidade de Curvelo, Minas Gerais, recebeu uma nota promissória com vencimento para 25 de setembro de 2019. 25 de setembro de 2019. Esse fazendeiro recebeu uma nota promissória com vencimento para o dia 25 de setembro para 2019. Então, ele é o credor, ele transferiu ou ele emprestou algum dinheiro, Na verdade, não foi o vencimento, na verdade, foi para o pagamento de uma vaca, na verdade. Então, ele transferiu ao devedor a vaca e o devedor transferiu a ele a nota promissória. Só eles entenderam a estrutura aí do negócio jurídico. No dia do pagamento, ao tentar receber aquele valor, no dia 25 de setembro, foi informado pelo devedor que o devedor informou a ele que não iria pagá-lo, uma vez que o referido animal havia falecido e que o fazendeiro vendera o animal já doente. Ao comparecer ao tabelionato de protesto, o fazendeiro deverá declarar expressamente, sob sua exclusiva responsabilidade, os seguintes dados. Nós temos aqui, eu vou mencionar para vocês e vou compartilhar com os senhores as disposições pertinentes ao Código de Normas de Minas Gerais. E eu acho muito interessante, ela publicou um novo código, deixa eu ver aqui. Eu acho muito interessante nós estarmos sempre tratando aí o provimento conjunto 93/2020. Vamos lá. Ele publicou um novo código de normas. Eu tinha um artigo do código antigo que era o artigo 292, em que nós temos aí os elementos que devem ser informados pelo credor quando da apresentação do título de crédito ao protesto. Mas vamos localizar aqui, eu acho muito importante nós estarmos sempre aí com os códigos, nós sabemos que tem alguns que são sempre melhores que outros, alguns mais completos. Vamos lá para o 290. Eu acho ótimo estudar os códigos. A gente compara, aprendemos muito. As atas notariais, depois os testamentos, das procurações, Vamos lá, do tabelionato de protesto. Vamos lá para sustação do protesto. Aqui eles alteraram bastante, Aqui é o edital 300. Vamos dar uma olhada aqui nas disposições do tabelionato de protesto. Não,
Aqui eu fiz errado com os autores aqui. Espera aí. Aqui eu tenho que voltar aqui. E os arquivos. Espera aí, pessoal. Temos que ter tabelionário de protesto. A citação do protesto. Vamos lá. Os prazos. Esse código aqui, ele está ótimo. Ok. Dos tabelionatos de protesto e ofícios de registro de distribuição, óbvio, não são todos os lugares que nós temos a distribuição. Nós temos as disposições gerais, antes nós tínhamos a partir de 292, agora já temos bem mais artigos, né? As disposições já do protesto já começam lá no 320. Disposições gerais, né? Nós estamos aqui bem parecido com a 9492, né? Aquela estrutura, né? O que é o protesto, ato formal. É cabível, as decisões poderão ser protestadas, 322, com as informações, os dados, né? Os senhores sabem disso, né? As decisões judiciais, elas são levadas a protesto, né? O valor a ser protestado será indicado. Da distribuição, recepção, o tabelião de protesto, o oficial de registro de distribuição, onde houver. No ato da apresentação do título ou documento de dívida, o apresentante declarará expressamente, sob sua exclusiva responsabilidade, os seguintes dados. É isso que nós temos aqui na nossa pergunta, né? É isso que nós temos aqui na nossa pergunta. O tabelião de protesto oficial de registro de distribuição, onde houver, fornecerão ao apresentante recibo circunstanciado contendo as características essenciais do título ou documento de dívida apresentado. Ok. No ato da apresentação do título ou documento de dívida, o apresentante declarará expressamente, sob sua exclusiva responsabilidade, os seguintes dados. Quais são eles? Seu nome, endereço, podendo indicar conta corrente, agência e banco em que deva ser acreditado o valor do título liquidado, caso em que suportará as despesas bancárias. O nome do devedor, endereço e número do CNPJ ou CPF, ou na sua falta o número do documento de identidade, o valor a ser protestado, se o protesto é para fins falimentares, por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, sendo a ausência de declaração sobre a finalidade do protesto interpretada como pedido de protesto por falta de pagamento. Quando o apresentante for pessoa jurídica de direito público, o protesto for de documentos de dívida pública. Bem, vamos lá. Vamos conferir aí a nossa pergunta. Vamos lá, vou parar aqui porque eu quero visualizar a pergunta, porque eu estou, como eu disse ao senhor, sem a minha impressora, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu arquivo e eu vou visualizar aqui a pergunta que eu lhes enviei. Vai ser melhor. Primeira fase FGV, direito notarial. Aqui, direito notarial registral, lei 9492, bloco 1. Vamos lá para o bloco 1. Vamos lá. Olha só, vou compartilhar aqui com os senhores a pergunta que os senhores têm aí em mãos. Se desejam ou não realizar a intimação por hora certa do devedor? Essa é a resposta. O nome do devedor, endereço e número do CNPJ ou CPF, ou na sua falta o número do documento de identidade. Vamos lá? Exato, é o inciso 2. O nome do devedor... Esse era o 324.2, né? Exato, antes era o artigo 292. O meu código estava antigo, né? Porque agora nós temos o de 2020. O nome do devedor, endereço, número do CPF, do CNPJ ou CPF, na sua falta o número do documento de identidade. Ok. O outro, seu nome e endereço podendo indicar conta corrente, agência e banco em que deva ser acreditado o valor do título liquidado, caso em que suportará as despesas bancárias.
Não é? 324, inciso 1. 324, inciso 1. O valor a ser protestado, que caso não corresponda ao valor nominal do título ou documento de dívida, deverá ser acompanhado de demonstrativo do montante indicado a protesto. Não tem aqui, mas tinha antes. Deixa-me ver aqui se aqui no adiante nós temos aqui. O valor a ser protestado. O valor a ser protestado. Vamos ver. O valor a ser protestado. Vamos ver aqui. Todos os títulos, enfim. Aqui, a respeito do valor, provavelmente nós vamos ter uma disposição naquele sentido ali da letra D. Correto? Nós também podemos ter como fundamento os artigos... Vamos lá já, termos em mãos 9492, artigo 14. 14, não, perdão, 14 e 15. Não são esses dados, não. Perdão, não é, não. Do prazo da apresentação. Todos os títulos e documentos, vamos ver se nós temos aqui da distribuição da ordem dos serviços, não. Da apresentação. Todos os títulos e documentos serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios. Não cabe ao tabelião investigar a ocorrência de prescrição ou decadência. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida. Constará obrigatoriamente a descrição do documento e sua tradução? Não. Vamos ver aqui. Do prazo. Não diz aqui na lei. Professor, eu tinha justificado no 14, parágrafo 2º mesmo. 14, parágrafo 2º. A intimação deverá conter o nome e o endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para o cumprimento da obrigação do tabelionato, bem como o número do protocolo e valor a ser pago. Sim, claro, mas os códigos eles são mais depois detalhados, né? Eu fiquei com o 15, dizendo que não há intimação por hora certa, só por edital, Isso. se for o caso. Muito obrigado, Elisa. A fundamentação, então, aqui está de acordo. Vamos adiante, então, para a nossa próxima pergunta. O protesto é ato formal e solene. Isso aqui vocês têm que ter na ponta da língua, essa definição. Vamos lá. O protesto é ato formal e solene, pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Nós sabemos este que é o inciso... artigo 1º da 9492. Não é? Vamos lá. É o artigo 1º do 9492. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Incluem-se, entre os títulos sujeitos a protesto, as certidões de dívida ativa, não são as inscrições em dívida ativa, são as certidões da União dos entes e respectivas autarquias e fundações públicas. Vamos lá. Letra A. Não se inclui entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa? Falso. É o parágrafo único. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos, ficam sujeitos ao estabelecimento? Ao estabelecido na 6.015? Falso. 6.015 nós sabemos que trata dos registros. Letra C. Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados a protocolização, intimação, acolhimento, a devolução do aceite, o recebimento, o pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto, ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma da 6.015. Falso, da 9492. Quase certa. Aqui nós temos aqui o artigo 3º, né? Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados a protocolização. Quem protocoliza, isso é interessante, né? Quem protocola, quem faz o protocolo, protocoliza, por que não dizer, né?
Quem protocoliza é o oficial, perdão, é o tabelião. Quem apresenta protocolo é o apresentante. Pode parecer aí, né, um preciosismo, mas mostra que os senhores estão bem a par da terminologia, né? Estão muito cientes aí da terminologia. Protocolização, intimação, acolhimento da devolução do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto, ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma da lei. Ótimo. E os serviços concernentes ao protesto, garantidores da PASE, ficam sujeitos ao regime estabelecido da 9492/97. Exato, é o artigo 2º. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da PASE, que eu digo publicidade, autenticidade, segurança e eficácia, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Essa disposição também ela se encontra na 6.015, né, voltada aí aos registros. Vamos adiante. Vamos lá para a questão 3. Questão 3. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis, nós já sabemos disso, contados da protocolização do título ou documento de dívida. Nessa contagem do prazo, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o dia do vencimento. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedeceu ao horário normal. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo, ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Sobre os prazos e procedimentos, a assertiva que está conforme o texto legal, e aí nós temos, então, 3, protocolização, exclui-se, inclui-se, no último, primeiro, letra D. Essa prova foi anulada, mas tudo bem, nós sabemos que nós não, o artigo, vamos lá para o artigo 12. Artigo 12, todos dos prazos. Artigo 12 e 13. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Na contagem do prazo que se refere ao caput, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao horário normal. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo, ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Ótimo. Estamos ótimos, estamos muito bem. Voltamos lá para as nossas questões. Questão 4. Remoção lá de Santa Catarina. Vamos lá. Protocolizado o título ou documento de dívida, ou expedirá a intimação do devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. A remessa, ele está falando de título ou documento de dívida, então estamos aí falando de tabelião de protesto, né? Já começamos aqui na letra C ou D. Ou A. Já excluímos a letra B. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique segurado e comprovado através de protocolo AR ou documento equivalente. A intimação deverá conter nome, endereço, elementos de identificação do título ou documento de dívida e prazo limite para o cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número do protocolo e valor a ser pago. Acabamos de falar sobre isso, né, Elisa? No artigo 14, parágrafo. A intimação será feita por edital, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. O edital será fixado no tabelionato de protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. Portanto, letra C. Letra C. Artigos 14 e 15. Artigos 14 e 15. Voltamos aqui da intimação. Capítulo 6 da 9492. Protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expede a intimação do devedor ao devedor no endereço que se é fornecido pelo apresentante e considera-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião
ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida e prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número do protocolo e valor a ser pago. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. O edital será fixado no tabelionato de protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária, e aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Ótimo. Questão 4, vencemos. Questão 5. Questão 5. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Nós já sabemos que não, né? Que isso daí ele não investiga. Vamos lá no artigo 6º, daqui a pouco vamos na lei. Tratando-se de cheque, poderá ser... o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao sacado, ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Isso é verdade. Isso é o artigo 9º. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto não estarão sujeitos à prévia distribuição? Não, estarão sujeitos e não poderão ser protestados os títulos e outros documentos em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil? Não, eles poderão ser protestados sim. Vamos lá para as disposições da lei. 6º, 7º, 9º e 10º são os artigos que nós temos que nos ater para nós... Espera aí. A resposta, é o artigo 6º, letra B, né? Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no banco do pagamento ou do domicílio do emitente. Ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. O artigo 7º diz a respeito da distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto. E aí a distribuição, eles são distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos critérios de quantidade e qualidade. Em Manaus eu visitei o tabelionato, a distribuição, né? Eu estive lá na distribuição dos títulos em Manaus, conheci a equipe que é responsável por fazer a distribuição. Adiante. Esse parágrafo 1º é recente e o 2º também, mas não é objeto. O 9º e o 10º que estão na questão. Eles serão examinados em todos os caracteres formais, terão curso se não apresentarem vícios e não cabe ao tabelião investigar a prescrição caducidade e poderão os títulos de dívida, poderão ser protestados os títulos e documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Então, 5, letra B. Temos que ter a letra da lei na ponta da língua. Letra C, questão 6. Vamos lá. A cobrança maior de emolumentos e despesas com infração da legislação será considerada falta punível e acumulada com a restituição da quantia cobrada em excesso, a restituição em dobro da quantia cobrada em excesso. É a letra B. O fundamento, nós temos que ter em mente o seguinte: a cobrança maior de emolumentos e despesas com infração da legislação será considerada falta punível acumulada com. Então, aqui eu vou fazer com os senhores o seguinte: eu vou passar aí pelas disposições. Primeiro, os senhores têm que ir lá no regramento do parágrafo 2º do artigo 236.
Então, vamos começar aqui na Constituição. Vamos à Lei 10.169. Os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, e o parágrafo 2º diz que a lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Isso que eu estou a passar-lhes é muito importante na formulação aí de uma prova, de uma dissertação, os senhores saberem a estrutura normativa do conteúdo. A 10.169, os senhores vão ao artigo 3º, vamos lá. A 10.169 diz que os estados e o Distrito Federal, no seu artigo 1º, fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais de registro. Vamos lá no primeiro, vamos lá no artigo 3º. É vedado, inciso 3, cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não expressamente previstas nas tabelas de emolumentos. E também o artigo 7º. O descumprimento pelos notários e registradores, sujeitá-los às penalidades previstas na 8935, sem prejuízo de outras sanções legais. Na 8935, que eu já vou aproveitar o gancho, nós temos que ter em mente o artigo 31. Os senhores estão acompanhando aí, né? Os senhores estão fazendo o esquema mental, ou então os senhores podem ir anotando. Artigo 31. As infrações disciplinares são quais? Nós já sabemos. Nós temos as infrações disciplinares e, posteriormente, nós temos as penalidades, as penas. Na verdade, o melhor seria dizer sanções, né? Porque pena, ele tem aí um aspecto penal, né? Penal é pena, mas a lei fala pena. As sanções seria mais adequado. As infrações quais seriam? Cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ou ainda que sob alegação de urgência. 31.3. Mas qual é o dispositivo e qual a lei que diz especificamente sobre a restituição? E que é a nossa resposta. Então, os senhores terão que ir à Lei 8938. Espera aí. Não. 8938. Não, perdão. É 8939. 8939. Lei 8939. Espera aí. Não. Gente, eu me equivoquei aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa de qual lei seria essa. Só um minutinho. Professor, mas isso não teria que estar no Código de Normas? Bem, se há uma lei específica, é a questão... Peraí. Letra B, né? A restituição em dobro da quantia. Deixa eu ver aqui no Google. Espera aí, Elisa. Essa questão, ela está... Espera aí. Bloco 1. Não sei. Ah, Elisa, essa lei é a lei estadual. É de Santa Catarina, é do Rio Grande do Sul. Ela não é uma lei federal. É bem que eu estava achando, porque em São Paulo é o décuplo, se não me engano. Deixa eu aumentar aqui. Mas isso é muito bom, porque essa lei nós precisamos dominar. Olha que maldade, hein?
Mas ainda bem que eu estudei para essa prova por essa lei aqui. Agora, obviamente, que eu não me recordava. Peraí, cadê o... Deixa eu compartilhar com vocês. 8938. É a lei estadual, pessoal. É a lei de custas, né? A lei de custas. Artigo 7º, a maldade aqui. A cobrança de emolumentos... Eu tenho que aumentar essa... Deixa eu tentar aumentar aqui. A cobrança de emolumentos e despesas com infração dessa lei será considerada falta grave, punida também com a restituição em dobro da quantia cobrada em excesso devidamente corrigida. A cobrança de emolumentos e despesas com infração dessa lei será considerada falta grave. Então, é isso que nós temos. Portanto, letra B. Não é isso? Restituição em dobro da quantia cobrada em excesso. Restituição em dobro da quantia dobrada em excesso. Mas é o seguinte, nós temos sempre que ter em mente que nós vamos estudar a legislação federal, o Código de Normas e as leis estaduais. A principal delas é a lei que estabelece a tabela de custas, né? Então, não vejo maiores problemas nisso. Concordam? Se vocês estão a estudar, claro, o Código de Normas, né? Aí, se não estudam o Código de Normas, se não se estuda o Código de Normas, aí fica mais complicado. Fica mais difícil. Mas eu acho que leis são aquelas específicas ali, a lei dos selos, a lei das custas, ok. Por outro lado, nós vamos estar bem amparados, né, dominando bastante a legislação federal e o Código de Normas. Questão 7. Questão 7. Assinale a alternativa correta de acordo com a 9492 de 97. Não se poderá tirar protesto por falta de aceite de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Não, isso é falso, isso é falso. É o artigo 21, né? Pagamento, né, que não pode. Exatamente a maldade deles. Artigo 21, deixe-me sair da 8935. Artigo 21. É o parágrafo 5º. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Ok. B. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 48 horas, obedecendo a ordem cronológica da entrega. Isso é falso. É 24 horas, é o artigo 5º. Fácil. Vamos lá? Vamos fundamentar aqui. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados em 24 horas. Ótimo. Adiante. O título ou documento de dívida cujo protesto tiver sido sustentado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Perfeito. Este é o artigo 17. Artigo 17. Vão marcando aí, ó. Parágrafo 1º. Né? Muito obrigado, Elisa. Permanecerão no tabelionato à disposição do juízo respectivos títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustentado. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustentado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Ótimo. O tabelião expedirá certidões solicitadas dentro de 3 dias úteis no máximo. Então, a letra C é a resposta correta. Que abrangerão um período mínimo de 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. O artigo 27 ele não diz isso não. Vamos lá para o artigo 27. O tabelião expedirá certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis. É muita maldade, né? Ele está falando aí 3 dias úteis. Não, 3 dias úteis não. 3 dias úteis é o dia da lavratura do protesto. No mais, está tudo correto. Abrangerão um período mínimo de 5 anos anteriores.
contados da data do pedido, salvo se referir a protesto específico. Letra E. O prazo de arquivamento é de 5 anos para livros de protocolo e de 10 anos para os livros de registro de protesto e respectivos títulos. Pessoal, isso aqui eu sempre me confundo. Vamos lá no artigo 36. Se vocês souberem um mnemônico ótimo para decorar, vamos lá. Artigo 36, mas está errado. Professor, não é mnemônimo, mas são 3 anos. 3 é artigo 36. Eu não sei, para mim é mais fácil associar assim. 3, eu tenho que associar com 3, e aí dá 6. 3 e 3, 6. Mas eu não sei. Para mim Tudo bem. O 36 está até fácil. O prazo de arquivamento é de 3 anos para livros de protocolo e 10 anos para livros de registro de protesto. Vamos lá. O que a questão disse? 3 anos para livros de protocolo, 5 e 10 é maldade demais. O que eu acho que é um desafio é esse parágrafo primeiro. Isso aqui eu sempre tenho que pensar muito. 1 ano para intimações, é o parágrafo primeiro que eu estou a ler para os senhores. 1 ano para as intimações editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamento. 6 meses para as intimações editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do tríduo legal. 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamentos aos credores para as solicitações de retirada dos apresentantes e para os comprovantes de devolução por irregularidade aos mesmos dos títulos e documentos de dívida. 3 para o livro de protesto e 10 para os livros de registro. Ok, e títulos. Tudo bem. A gente tem que pensar um jeito aí de decorar isso aí. Eu sempre, claro, eu só lembro disso na hora da prova, porque antes da prova o artigo que eu leio é esse artigo. Mas passado a prova, perdão a sinceridade, viu, pessoal? 7, 8. Vamos adiante. Acerca do protesto de títulos e documentos de dívida, é correto afirmar. Ótimo. O prazo de arquivamento de 5 anos, a mesma questão. Como a Consulplan não tem... A Consulplan... Não, foi a VUNESP, que foi em 2019. Não teve criatividade, copiou a questão exatamente. O prazo de arquivamento é de 5 anos para livros de protocolo, 3 anos. Letra A, falso. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustentado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Revogada a ordem de sustentação, é necessário proceder à nova intimação do devedor? Nós vimos que não. Falso. Letra B, falso. 17, parágrafo 2º, né? 17, parágrafo 2º. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, AR, e-mail ou documento equivalente, certo? Não. Espera aí. A resposta foi dada com a letra D. Vamos ver aqui. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através... Espera aí. Vamos lá no artigo 14. A gente não... Por quê? E-mail, é o e-mail que não tem, parágrafo 1º. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado. Protocolo AR, documento equivalente. Maldosa, não? Muita maldade. O e-mail é que é o erro. A letra D, então, portanto, nos resta correta. Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos e seus respectivos serviços, ex que garantidores da PASE, a protocolização, intimação, acolhimento da devolução do aceite, recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida. São os artigos, né? 2º e 3º. Artigos 2º e 3º. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da paz, ficam sujeitos ao regime da 9492. Compete privativamente ao tabelião de protesto, na tutela dos interesses públicos e privados,
a protocolização, a intimação, o acolhimento, a devolução do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados. Ótimo. Voltamos lá para a nossa questão. Então, ok. Letra D é a resposta. 9. Apresentado a protesto, nota promissória expedida na cidade de Las Vegas, com expressão monetária em dólar estadunidense, pagável em município do Brasil, em Minas Gerais, em domicílio do devedor brasileiro, na circunscrição do cartório de protesto. O tabelião de protesto deve verificar se o título foi atingido pela prescrição. Falso, não. Nós sabemos que não. O artigo 10, parágrafo 1º, o artigo 9º, né, que diz isso. Será possível o pagamento do título em cartão no prazo legal em moeda brasileira real, cabendo ao apresentante promover a conversão na data do pagamento? Falso, na data da apresentação. 10, parágrafo 2º. Será vedado o curso do título no tabelionato de protesto porque, presumidamente, o negócio jurídico subjacente é dívida de jogo vedado. Isso é falso. Não. Não. Ele não analisa isso. É o 9º, é o artigo 9º. Será possível a lavratura do protesto, cabendo ao apresentante, entre outros procedimentos, expor a conversão para a moeda real na data da apresentação. É a letra D. É a letra D. Mas eu vou passar aqui com vocês os artigos que fundamentam. Vamos lá. Artigo 9º. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade, qualquer irregularidade formal, obsta ao registro do protesto. 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados da tradução efetuada por tradutor público juramentado, constarão obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução. Em caso de pagamento, ele será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento para protesto. Ótimo. Adiante. Adiante. Estamos juntos? Estamos... Tá bem? Ok. 9º, letras D. Ok. 10. O prazo para protesto será contado, excluído o dia da protocolização, incluído o dia de vencimento. Isso é verdade. É o 10, letra A. É o artigo 12. Artigo 12. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis contados da protocolização do título do documento de dívida na contagem do prazo que se refere. Exclui-se a protocolização, inclui-se o vencimento. 10. Vamos resolver mais 2 exercícios aqui, bem rápido. Espera aí, voltando aqui. 11. Acerca de protesto de títulos, é correto afirmar que a irregularidade substancial do título, exemplo da prescrição observada pelo tabelião, obsta ao registro do protesto? Falso. Eu acho que, na verdade, esse exemplo, a irregularidade formal do título, né? A irregularidade formal do título. Não é isso que diz o artigo 11? Vamos lá. Isso. Não, peraí. Não é o artigo 11, não. É o parágrafo único do artigo 9º. Obrigado, Elisa. Todos os títulos e documentos serão examinados em seus caracteres formais. Qualquer irregularidade formal obsta ao registro. Ok, tudo bem. Ótimo. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução. Porém, se tratando de letra de câmbio, poderá ser tirado protesto por falta de pagamento contra o sacado não aceitante. Falso, não poderá. Nós temos essa disposição aqui no artigo 21, parágrafo 5º. Nós já lemos ela. Nós já lemos. Aqui. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Correto? Não se poderá tirar protesto. Ok. Adiante.
Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia do pagamento, no valor indicado pelo apresentante. Isso é falso. Isso é falso, acabamos de ver. Artigo 11. Artigo 11. Tratando no valor indicado pelo apresentante no dia da apresentação. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante. Protesto é o ato formal e solene pela qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida que podem ser expedidos por autarquias e fundações públicas. É o parágrafo 1º, né? É o parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo único. Único. Exato. Exato. Esses títulos, eles podem ser, sim, expedidos, né? Pelas autarquias e fundações públicas. Ok. Então, só quero resolver o 10º mais uma e nós vamos fazer o nosso intervalo. Assinale a alternativa correta. 12. Essa questão é da VUNESP. Essa questão 12 é da VUNESP. O deferimento do processamento de recuperação judicial do empresário e da sociedade empresária impede o protesto de títulos e de documentos de dívida relacionados com o requerente do benefício legal. Isso é falso. Eu vou passar por elas e daqui a pouco eu volto no fundamento. Nós temos que consultar o Código de Normas aí de São Paulo. Não tem problema, vamos fazê-lo agora. Os termos de protesto para fins falimentares de títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar são lavrados em livro especial. Bem, essa é... Eu não saberia dizer por quê, mas o protesto para fins falimentar, bem, essa letra B eu teria dúvida. Vamos lá na C. O protesto especial para fins falimentares poderá ser lavrado na praça de pagamento ou na circunscrição do principal estabelecimento do devedor. Também temos que consultar o Código de Normas de São Paulo. Vamos lá para a letra D. O termo de protesto especial para fins falimentares deve indicar o nome completo de quem recebeu a intimação, salvo se realizada por edital. Isso é verdade. Isso é verdade. 12 é a letra D. Vamos lá para o Código de Normas de São Paulo. Pessoal, tá vendo? Não é tão simples assim quanto parece, não. É o tomo... Peraí. Estou aqui com ele. Peraí, aumentar aqui. Porque a idade já está chegando e eu estou cada vez ficando mais curvado, precisando de óculos. A gente tem que receber aqueles adicionais, né? Sendo professor, porque a saúde nossa toda vai ficando doente, né? Elisa, você que o diga, né? Pode tentar uma indenização aí com seus alunos, né, Elisa? Espera aí. Eu tenho que ver por onde eu vou começar. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora, e aí nós voltamos nessa questão 12ª, porque eu já estou com o código aqui, mas eu tenho que buscar as informações no código, e vamos fazer isso junto porque ele foi atualizado. Então, as minhas informações que eu trouxe aqui no meu gabarito, elas estão equivocadas, meus gabaritos estão equivocados, eu preciso atualizá-las. Então, vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos aqui 5 minutos. Voltamos agora, então, aí para as nossas questões. Voltamos lá para a nossa questão para a nossa 12ª questão. Então, eu vou abrir aqui para os senhores a questão. Os senhores vão acompanhando aí, por gentileza. Vou compartilhar aqui e nós vamos buscar esses fundamentos no Código de Normas do Estado de São Paulo. O deferimento do processamento de recuperação judicial do empresário e da sociedade empresária impede o protesto de títulos e documentos de dívida relacionados com o requerente do benefício legal. Não, isso é falso. Eu vou trazer aqui para os senhores o fundamento.
o tribunal aqui, peraí, achei aqui. É o artigo 77, é o item 77. O Código de Normas do Estado de São Paulo ele tem uma especificidade, ele tem uma estruturação toda própria. Eu vou voltar aqui para que os senhores consigam observar, porque ele tem esses pontos, né? Eu acho bem interessante, inclusive. Acho que fica muito didático. Vou voltar aqui no... peraí. Aqui ele está falando notas, 138, 140, esses pontos. Aqui, ó. Peraí, onde que eu estou? Não. Peraí. Dos tabelionatos. É, 16. Do tabelionato de protesto. Peraí, só um minutinho. Deixa eu buscar aqui. Dos... Eu não estou conseguindo. Peraí, 77. Aqui. Só um minutinho. Professor, esse item, essa alternativa eu resolvi com analogia ao artigo 24 da lei. Tá. Isso, a gente pode fazê-lo também. Processamento de concordata, né, quando se tratava de concordata. É verdade. É o artigo não 24. impede o protesto. Eu resolvi esta por esse daí. Agora, as demais é que eu acho que a gente tem que saber o código de normas realmente. Deixa-me ver, ele está aqui no tabelionato de protesto. Vamos... Aqui ele está no tabelionato de protesto, de notas. O próximo é o protesto. É 88 a página. Não, é 188. As atas notariais. A gente leva um tempinho no sinal público. É importante nós sabermos as estruturas aí dos códigos, né? Mas são tantos, a gente acaba se perdendo. E o de São Paulo, para ser sincero, é o que eu menos, enfim, estudo, ou procuro, ou faço pesquisa. Cartas de sentenças. Aqui. Pessoal, eu vou deixar vocês, eu vou... eu estou... vou deixar vocês aqui. No 77, esses pontos eu não vou conseguir voltar aqui. Eu estou me perdendo aqui no protesto e a gente está perdendo tempo. Não quero que vocês sejam prejudicados com isso. Vamos deixar a letra A e a letra B com as disposições lá da nossa 9492, ambos. Deixa eu voltar aqui na lei 9492, só um minutinho. Esse aqui não é... Esse aqui, provimento 9492. Lei 9492. Vamos ficar a letra A e a letra B com 9492. Com o 24, perdão, 24 e o 25 e o 23, né? 24 e 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um livro único, né? Então, nós não temos um livro especial para fins falimentares, é isso. E o deferimento do processamento da concordata não impede o protesto. Ok. Nós temos aqui o 77, dizendo que o deferimento, especificamente, o deferimento do processamento de recuperação judicial de empresário de sociedade empresária não impede o protesto de títulos e documentos de dívida relacionados com o requerente do benefício legal. Esse é o primeiro ponto. E os outros dos livros e arquivos, né? Nós vamos ter os dois livros, o livro de protocolo dos títulos e documentos de dívida apresentados e o livro de protesto com índices. Esses também são os livros que nós temos lá em Santa Catarina.
São esses dois mesmo, dos livros. Aí nós temos o que temos nos livros, né? E nós temos dos arquivos, enfim. Vamos voltar aqui para a nossa pergunta. O deferimento letra A falso, os termos de protesto para fins alimentares não são lavrados em livro especial, são lavrados no livro de protesto, falso. O protesto especial para fins alimentares poderá ser lavrado, isso aqui, ó, na praça de pagamento ou na circunscrição do principal, isso é falso, é no principal estabelecimento do devedor. Eu vou localizar aqui para vocês. Principal estabelecimento. O protesto especial é o 27.2. O protesto especial para fins falimentares será lavrado na circunscrição do principal estabelecimento. Ok? Vamos ver aqui. Tudo. Então, é isso. O que é bom é o seguinte, é que a prova de São Paulo, ela é uma prova transparente, você tem que dominar o código. Eu acho a Consulplan mais capciosa, pior. Aqui não, aqui é uma prova mais, eu acho adulta, na minha opinião, a de São Paulo, né? Ok, letra C. E o termo de protesto especial para fins alimentares deve indicar o nome completo de quem recebeu a intimação, salvo se realizada por edital. Exato, isso é verdade. O termo de protesto para fins falimentares. Aqui nós temos as intimações conterão, no 45, o protesto será indicado, aqui o registro do protesto, na verdade ele está falando do registro do protesto, é o termo do protesto no 75, e o instrumento respectivo, o instrumento do protesto, né, devem conter a data e o número de protocolização, nome e endereço do apresentante, a transcrição do título ou documento, a certidão da intimação feita e da resposta, a certidão de não ter sido encontrada ou ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar, o tipo de protesto comum ou para fins alimentares, a aquiescência do portador do aceite por honra, o nome e endereço do documento de identificação do devedor com seu endereço. Correto. Então, nós temos aqui no 75... o protesto para fins alimentares está sujeito às mesmas regras do protesto comum, com as seguintes alterações. A competência territorial é a do tabelionato do local do principal estabelecimento do devedor, ainda que outra seja a praça de pagamento. O protesto especial depende de comprovação do prévio cancelamento de eventual protesto comum lavrado anteriormente do mesmo título ou documento de dívida. O termo de protesto especial deve indicar o nome completo de quem... Aqui, ó, é a letra C. Perdão, aqui é a letra C. E o 77, o termo de protesto especial deve indicar o nome completo de quem recebeu a intimação, salvo se realizado por edital. E o deferimento do processamento de recuperação judicial do empresário de sociedade empresária não impede o protesto de títulos e documentos de dívida relacionado com o requerente do benefício legal. Então, ok. Conseguimos aqui fundamentar. 12, né? Ótimo. Vamos adiante. 13. Devedor microempresário efetua pagamento de título de um tabelionato de protesto com cheque de sua emissão. Comprovada a devolução do cheque sem a devida provisão de fundos, a linha 11, no 12º dia útil seguinte, o tabelião ele informa ao representante sobre o decurso do prazo para eventuais reclamações, restituindo imediatamente o cheque ao apresentante. Então, o código de normas, é o pagamento de títulos com cheque microempresário, devolução do cheque sem a devida provisão de fundos. Deixa eu localizar esse ponto aqui no nosso código de São Paulo. Devolução do cheque.
olha só, nós temos aqui, vamos lá, nesses itens aqui. O tabelião realizado o pagamento mediante cheque comum dará quitação ao devedor ou interessado, com a ressalva no recibo de que fica condicionada a liquidação do cheque e deixará o título ou documento de dívida à disposição do credor durante 10 dias úteis contados do pagamento para eventuais reclamações. Nós temos também essa disposição lá na 9492. Devedor microempresário efetua pagamento de título no tabelionato de protesto com cheque de sua emissão, comprovada a devolução do cheque sem a devida provisão de fundos no 12º dia útil seguinte o tabelião. Vamos lá. Vamos voltar lá. A gente tem o tabelião. Decorridos 10 dias úteis sem reclamação, o título ou documento de dívida poderá ser entregue ao devedor ou interessado. O tabelião, comprovada no prazo de 10 dias úteis a incorrência da compensação do cheque, arquivará a cópia deste no tabelionato de protesto e procederá à lavratura e ao registro do protesto. O pagamento com cheque sem a devida provisão de fundos importará a suspensão dos benefícios do artigo 73 da Lei Complementar 123. Informará o apresentante sobre o decurso do prazo para eventuais reclamações, restituindo imediatamente o cheque ao apresentante. É a letra C. 13C. 13C. 66... 22. Espera aí, temos mais informações aqui. 66. Não existe isso aqui. 65. Confirmada a irregularidade, devolverá o cheque ao devedor ou interessado, salvo a hipótese de ilícito penal. Vamos lá na lei, no artigo 73 da Lei Complementar 123. Vamos lá. O protesto de títulos, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições. Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão do estabelecimento bancário, mas feito pagamento por meio de cheque de emissão do estabelecimento ou não a quitação dada ao tabelionato será condicionada à efetiva liquidação. 73, quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provisão de fundos, será automaticamente suspenso pelo cartório de protesto pelo prazo de 1 ano todos os benefícios previstos para o devedor, independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto. Pessoal, eu vou dever aos senhores essa questão 13 aqui, porque eu tenho que refletir um pouco sobre ela. Se vocês quiserem discuti-la, professor, não é que eu acho assim que o cartório, o tabelião de protesto, ele não tem por função suspender os benefícios de uma lei qualquer. Então, por aí, pela lógica, né, porque a gente teria que resolver com base naqueles arquivos iniciais. Aquele que fala que o tabelião de protesto, a ele compete privativamente, protocolizar, intimar, tarará, tarará, tarará. Lá não está falando suspender benefício de qualquer lei. Eu tenho a impressão que isso deva ser ordem judicial, né? Esse é um bom argumento. Renato, gostaria de se manifestar? Eu concordo com a Elisa. Se eu estivesse fazendo a questão, eu entraria por esse raciocínio também. De qualquer forma, temos que pensar um pouco sobre essa questão. Essa questão, a gente tem que pensar um pouco com essas disposições da Lei Complementar 123. Voltamos a ela aqui. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições. Então, é o inciso 5º, né, professor? Quando o pagamento do título ocorrer com cheque, não é? Uhum. Sem a devida provisão, serão automaticamente suspensos pelos cartórios, pelo prazo de 1 ano, todos os benefícios previstos para o devedor neste artigo
independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto. Ok. Então, mas é uma surpresa, porque não diz em nenhum momento que isso é função de cartório, né? Não é verdade? Então, assim, eu não sei. Será automaticamente suspenso pelo cartório de protesto? Eu acho estranho. Isso aí eu erraria feio, né? Ok. Vamos adiante. Vamos lá para a questão 14. Questão 13, vamos deixar aí como interrogação. 14. O termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida protestado será 30 dias da data do registro do protesto, 45 dias da data do registro do protesto, sempre a data do registro do protesto, não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto. É exatamente isso. É o artigo 40, 14, letra D, artigo 40 da nota 492. Então, vamos lá. No artigo 40, vou deixar aqui o OK. Vocês estão vendo a tela no computador, pessoal? Por acaso? A tela da lei da 9492? Não? Eram para o senhor estar vendo. Espera aí, só um minutinho. Porque os senhores teriam que estar a ver a tela. Estão vendo agora? Artigo 40. Ok. Vamos lá. Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida. Ótimo. 15, letra D, portanto. Os mandados judiciais de sustentação de protesto deverão ser conservados juntamente com os respectivos documentos até a solução definitiva por parte do juízo. 15, letra A. Exatamente, é o 35, parágrafo 3º. 35, parágrafo 3º. 35, vamos lá. Os mandados judiciais de sustentação de protesto deverão ser conservados juntamente com os respectivos documentos até a solução definitiva por parte do juízo. Ótimo. Letra A. 16. De acordo com a 9492, o protesto será registrado dentro de 3 dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Exatamente. 16 é letra A, é o artigo 12, né? É o artigo 12. É o artigo 12. Fácil já, né? Já está ficando mais fácil. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis da protocolização do título ou documento de dívida. Ok. Adiante. 17. Assinale aquela incorreta. Vamos lá. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tiver por fim excluir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Artigo 6º. Ok. No tabelionato de protesto, o atendimento ao público será de no mínimo 6 horas diárias. Verdade. Artigo 4º. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião faz com que ele suscite dúvida ao juiz corregedor. Essa letra C está errada. Falso. E letra D. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Letra D, correta também. 18. Assinale aquela que está correta. A correta. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por declaração de próprio punho, firmada pelo apresentante, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Isso é falso. O 26, parágrafo 3º, ele diz... Vamos lá. O cancelamento do registro de protesto, fundado em outro motivo que não no pagamento do título, será efetivado por determinação judicial. Pagos e emolumentos devidos ao tabelião. Ótimo. Poderá ser tirado, 18, né? Poderá ser tirado protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Clássica. Falso. 21, parágrafo 5º.
Não poderá. Não se poderá, na verdade. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento do direito de câmbio contra o destacado não aceitante. Ok. Adiante. O cancelamento do registro do protesto será feito somente por tabelião titular, sendo vedado aos seus substitutos. Não, isso é falso. Isso é falso. O 26, parágrafo 5º, ele autoriza. Vamos lá. 26, parágrafo 5º. O cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião titular, por seus substitutos ou por escrevente autorizado. Ótimo. E por fim, nós temos a letra D correta. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente ao tabelionário de protesto por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Exato, é o artigo 26. Caput. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionário de protesto de títulos por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Ótimo. Vamos lá para a questão 19. Questão 19. Assinale a alternativa correta. Questão 19. Então, a 18 é letra D. 19. No tabelionário de protesto, arquivos deverão ser conservados pelo menos durante o prazo de 1 ano para as intimações editais correspondentes a documentos pagos ou retirados, além do tríduo legal. Me parece que são 6 meses, né? Vamos lá. Esses prazos, artigo 35. Artigo 35. 6 meses para as intimações editais correspondentes a documentos pagos ou retirados, além do tríduo legal. Parágrafo 1º, inciso 2. Exato, 6 meses. No tabelionário de protestos, os arquivos deverão ser conservados pelo prazo durante 1 ano para as intimações editais correspondentes a documentos protestados e ordens de pagamento. É o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 35. 1 ano para as intimações editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamento. Letra C. No tabelionário de protestos, os arquivos deverão ser conservados pelo prazo, pelo menos durante 6 meses, para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores, para solicitações, não. É 30 dias. 30 dias. A letra C é falsa. E letra D. No tabelionário de protestos, os arquivos deverão ser conservados pelo prazo deverão ser conservados pelo menos durante o prazo de 1 ano para os mandados judiciais de sustação de protesto. Não, o mandado judicial de sustação é pelo tempo, enfim, da demanda, né? Até a solução definitiva por parte do juiz, parágrafo 3º. Então, ótimo. Tranquilo. Questão fácil aqui. Ficamos aí a 19 com a letra B mesmo. Está certo. Letra da lei. E 20. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis da protocolização do título ou documento de dívida, 20, letra B. Portanto, nós já resolvemos. Pessoal, aquela questão 13, eu vou refletir, pensar sobre ela, fazer um esquema, e aí nós vamos voltar a conversar sobre ela amanhã, na nossa segunda parte da nossa 9492. Então, vou abrir aqui para que nós possamos discutir